Hoje no nosso devocional estamos entrando no livro de 1 Coríntios capítulo 9, 10, 11 e 12, com os seguintes assuntos: o significado da vida, os erros escritos na Bíblia, o que significa o homem ser o cabeça e a mulher o corpo, e os dons espirituais. No capítulo 9, no versículo 16, quando fala sobre a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo, ele diz assim, no versículo 16, com as seguintes orientações: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Qual o significado da vida se não for servir ao próximo? Pois de que vale construir mundos e fundos e não ter a disposição de prosperar quem está ao seu lado? Propagar o evangelho é propagar mensagem de boas novas. As pessoas estão sedentas por isso em todos os ambientes que vivemos. Portanto, sejamos este canal de bênção onde quer que estejamos. No versículo 27, ele diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A afirmação de Paulo parece basear-se na metáfora atlética que retrata a disciplina e a preparação esportiva. No treinamento, os atletas ficam com o corpo dolorido e cansado, mas esse corpo é, na realidade, fortalecido e não maltratado. A palavra desqualificado tem sido traduzida de diversas maneiras, desde uma pessoa que está censurada até mesmo uma severa rejeição. Paulo continua com a sua metáfora atlética e relembra os atletas que, após terem competido e vencido, foram despojados dos seus prêmios por haver violado as regras. Este comportamento aprovado se estende para todos os aspectos de nossas vidas. Devemos ser exemplo profissional, empresarial, familiar, conjugal, como cidadão de uma nação, pois assim não seremos desqualificados. No capítulo 10, no versículo 1 e 2, quando ele fala sobre o exemplo da história de Israel, ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Aqui, Paulo evoca a história de Israel e refere-se à experiência deles com o batismo. Batismo significa estar envolto, coberto, submerso. Ao atravessar o Mar Vermelho e ao seguirem as colunas de nuvem e de fogo, que está escrito em Êxodo capítulo 13, versículo 21, os israelitas foram batizados simbolicamente nas águas e no Espírito Santo, pelo ministério de Moisés. Hoje, pelo ministério do Espírito Santo, recebemos o batismo do arrependimento, que se manifesta quando nos rendemos ao Senhor Jesus, ao abandonarmos os pecados, e do Espírito, quando somos possuídos por Ele e guiados pela sua presença. No versículo 11 e 13, a palavra de Deus diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Aqui, o apóstolo Paulo estava falando sobre os erros que os filhos de Israel cometeram na caminhada pelo deserto. Todos os erros cometidos que estão escritos na Bíblia nos servem de exemplos para não seguir. Jamais podemos nos achar absolutos e intocáveis, pois assim deixaremos a nossa guarda aberta para os ataques malignos. Todas as tentações que possamos passar jamais serão mais fortes do que nós, pois em todas elas Deus nos dá o seu escape, que vem pelo Espírito Santo e pela luz dos ensinamentos da Palavra de Deus. Portanto, não se renda às tentações que sobrevêm, pois sairemos de todas elas fortalecidos. No versículo 21 e 22, a Palavra de Deus diz assim, quando o apóstolo Paulo orienta sobre o cristão fugir da idolatria. Ele diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Fé no Senhor Jesus exige definição. Não existe possibilidade de mesclagem na fé, pois o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Esse ciúmes significa zelo e cuidado para conosco. A indefinição mostra que a pessoa é volúvel e fraca em sua mente. Decida ser forte. Se decida a seguir os passos do Senhor Jesus. No versículo 31, quando ele fala sobre os limites da liberdade cristã, está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Avalie profundamente isso. Se o comportamento que você vai ter, lugares que você pretende ir, investimentos que você pretende fazer, não glorificarão a Deus, então não faça, pois entrará na sua vida prejuízos, tanto para a sua vida espiritual, como para a sua vida mental e física. No capítulo 11, no versículo 3, quando ele entra no assunto sobre o véu e o seu uso na igreja de Corinto, naquela ocasião, ele diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Numa época em que a igualdade de direitos é altamente valorizada, esse versículo pode causar estranheza e até revolta, principalmente das feministas. Alguns acham que a palavra cabeça dá a ideia de governante. Entendam, cabeça no sentido de uma hierarquia ou ordem divina na qual homem dirige, lidera a mulher. Outros pensam que cabeça significa fonte e se refere a Adão como a fonte de Eva. Nessa opinião, em vez de uma hierarquia entre homem e mulher, existe um relacionamento interdependente e igualitário. O corpo depende da cabeça e a cabeça depende do corpo. Simples assim. No capítulo 11 ainda, no versículo 7 ao 12, a palavra de Deus diz assim: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça,
por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. O homem é a glória de Deus por ser um reflexo de sua imagem, por ter sido formado por Deus. E a mulher gerada da costela do homem. No entanto, não se menciona no fato de que tanto o homem como a mulher foram criados à imagem de Deus. Está escrito isso em Gênesis 1, 27. Alguns ressaltam esse versículo para mostrar que a mulher é a glória do homem. Outros acentuam a dependência mútua dos sexos e o fato de que ambos, em última análise, vêm de Deus. Lá no versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Entenda, a natureza aqui provavelmente significa inerente à natureza, mas isso significaria inerente sobre o aspecto de sabedoria proverbial e cultura daquela época. O estudo de bustos romanos mostram que as mulheres geralmente tinham cabelo mais longo que os homens, mas existe suficiente variação para que não possamos dizer com certeza o comprimento que significava para Paulo. Lembre-se disso. O apóstolo Paulo falava sobre costumes e a cultura daquela época. Já no versículo 27, quando fala sobre a Santa Ceia, ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Participar da ceia do Senhor indignamente significava naquela ocasião manter-se em desunião com os demais irmãos. Se nós participarmos da ceia do Senhor continuarmos em divisão e discórdia para com o próximo e sobretudo distantes do Senhor Jesus pela nossa conduta moral e espiritual, estamos participando de forma indigna. Sempre devemos fazer um autoexame para vermos se estamos cumprindo com o nosso propósito diante de Deus. Somente assim evitaremos a fraqueza e doenças espirituais e anestesia da nossa fé. No versículo 1 ao 31, ele fala sobre dons espirituais. Ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí lá no versículo 11, ele diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O que são dons espirituais? Os dons espirituais são concedidos como gestos da graça de Deus. Em suas cartas, Paulo apresentou 3 listas de dons espirituais: Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Como as listas não são idênticas, servem de exemplo, não devendo ser tomadas como exaustivas. Embora possamos indagar com respeito aos dons naturais, Paulo se preocupava com os dons espirituais por virem do Espírito de Deus. A mente carnal pode utilizar aptidões naturais, mas as sobrenaturais vinham de Deus. A ameaça central para o apóstolo era que as pessoas, em vez de utilizarem as suas aptidões para edificar e fortalecer uns aos outros, estavam destruindo-se. Não é de admirar que ele tenha ficado insatisfeito ao saber que os coríntios estavam abusando de seus dons espirituais. Nós vamos falar mais sobre dons e também sobre o fruto amanhã. Você é especial para Deus.